Olá, a dica a seguir é para você que estuda direito penal por um motivo: previsão editalícia, né? Você não é um apaixonado por direito penal, mas tem que estudar porque consta lá no teu edital. Então vamos lá. A dica que eu quero colaborar com os seus estudos é justamente a teoria do crime. E dentro da teoria do crime, a teoria do erro. Ok? Então, antes, vamos colocar aqui duas questões para a gente contextualizar a dica de hoje. Vamos lá. CESP 2020 diz o seguinte: na confraternização de final de ano de um tribunal de justiça, Ulisses, servidor do órgão, e o desembargador ganharam um relógio de mesma marca e embalagens idênticas, mas de valores diferentes, sendo consideravelmente mais caro o do desembargador. Ao ir embora, Ulisses levou consigo, por engano, o presente do desembargador, o qual, ao notar o sumiço do relógio e acreditando ter sido vítima de crime, acionou a polícia. Testemunhas afirmaram ter visto Ulisses com a referida caixa. No dia seguinte, o servidor tomou conhecimento dos fatos e dirigiu-se espontaneamente à autoridade policial, afirmando que o relógio estava na casa de sua namorada, onde fora apreendido. Nessa situação hipotética, a conduta de Ulisses na festa caracterizou. Vamos lá. E na segunda questão. Daniel, com 18 anos de idade, conhece Rebeca, com 13 anos de idade, em uma festa e a convida para sair. Os dois começam a namorar e cerca de 6 meses depois, Rebeca decide perder a virgindade com Daniel. O rapaz, mesmo sabendo da idade da jovem e da proibição legal de praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, ainda que com seu consentimento, mantém relação sexual com Rebeca, acreditando que o fato de namorarem seria uma causa de justificação que tornaria sua conduta permitida, causa essa que na verdade não existe. Ocorre que os pais de Rebeca, ao descobrirem sobre o relacionamento de sua filha com Daniel, comunicaram os fatos à polícia. Daniel é denunciado pelo delito de estupro de vulnerável e a defesa alega que ele agiu em erro. De acordo com a teoria limitada da culpabilidade, Daniel incorreu em... Então a gente vai observar aqui que existe algo em comum nas duas questões, que é justamente o erro. Olha só, vamos identificar na primeira questão qual foi o erro. Bem aqui, ó, no segundo parágrafo. Ulisses levou consigo por engano. Por que levou por engano? Porque o relógio era da mesma marca e embalagens idênticas. Então, ele agiu em erro. Na segunda questão, aqui Daniel agiu em erro, porque ele sabia o que estava fazendo, mas ele criou uma situação. Qual a situação? Pelo fato de namorarem, seria uma causa que viesse a excluir a tipicidade do ato, né? Do ato, no caso, estupro de vulnerável. Então, aqui as duas questões abordam justamente teoria do erro, teoria do tipo e teoria de proibição. E na prova você não pode confundir, porque a prova vai colocar uma situação hipotética semelhante a esta aqui e vai colocar as alternativas, erro de tipo e erro de proibição. Então você precisa identificar aonde está o erro praticado pelo agente. Então aqui eu quero justamente fazer uma dica, algumas informações importantes sobre esse tema. Vamos lá. Teoria do erro. No erro, o que você tem que perceber? Que erro é diferente de consciência. Essa dica já ajuda. Consciência. As duas não podem existir no caso. Erro é vício de consciência. Se eu agir em erro numa situação, é porque não agi com consciência. E se tiver consciência, eu não vou incidir em erro. Então, quando falta consciência, há espaço para o erro.
E dentro da teoria do crime, vou colocar bem aqui, o erro. Dentro da teoria do crime, do conceito de crime, conceito de crime, onde estão essas consciências, essa consciência, né? As duas consciências. Consciência, primeira consciência, segunda consciência. A primeira consciência aqui é a consciência elemento do dolo. E a gente estuda na parte geral, né, teoria do crime, que dolo aqui é vontade. Vontade mais consciência. Mais consciência. E dolo aqui da vontade, ele está inserido justamente, tá, no fato típico. Tá? No fato típico. Aqui é o elemento do fato típico, tá? É a consciência do dolo. E dolo é justamente forma de conduta. Então a consciência, para que venha responder, que tenha consciência, tem que abranger todos os elementos contidos, os elementos contidos do tipo penal. Beleza? Então vamos voltar aqui à questão. Cadê? Olha aí. Cadê? Servidor Ulisses, né? Ele levou por engano, tá? Por engano. Se ele tivesse consciência do que ele estava fazendo, ou seja, subtraindo coisa móvel para si ou para outrem, né? Coisa alheia, ele estaria respondendo por furto. Mas aqui a questão diz que aqui não há dolo. A conduta dele não é dolosa. Então ele pegou por engano, porque se ele soubesse que aquele relógio seria do desembargador, ele não levaria. Tá? Então ele foi induzido aqui pela mesma marca, em embalagens idênticas. Então ele incorreu aqui em erro sobre um elemento do tipo. Qual é o furto? Furtar, furto, subtrair para si ou para outra coisa móvel alheia. Então aqui ele incorreu em erro. E o erro aqui incidiu sobre um elementar do tipo penal. Se incidiu sobre um elementar do tipo penal, o erro é o erro de tipo. Então a consciência aqui, como elemento do dolo, a vontade, vai incidir sobre um dos elementos do fato típico, que é a conduta. Conduta dolosa, culposa, o nexo causal, resultado, tipicidade, material, formal. Tranquilo? Beleza? Então aqui há um erro. Mas o erro sobre o tipo penal. Erro de tipo. Erro de tipo. A ideia aqui não é dizer as consequências, é só saber a diferença entre erro do tipo e erro de proibição. Então vamos lá. E a segunda consciência? A segunda consciência é a consciência como elemento da culpabilidade. Elemento da culpabilidade. Culpabilidade. Justamente na espécie, porque a gente estuda, vou apagar aqui. Vixe. Vamos lá. Rapaz. Borrachinha.
aqui vai incidir a culpabilidade. Tem 3 espécies, e esse elemento da culpabilidade, essa falta de consciência como elemento da culpabilidade, vai incidir sobre a potencial consciência da ilicitude. Tá. Ilicitude é algo que é proibido, não é isso? Então a consciência aqui, gente, nesse segundo aqui, não é da conduta. É consciência do predicado da conduta. Beleza? É saber que a conduta que eu estou praticando é uma conduta ilícita. Se é ilícita, tudo que é ilícito é porque não é permitido. É o que? Proibido. Então, se uma conduta é ilícita, é porque ela é proibida. Então, dá no mesmo afirmar potencial de consciência da ilicitude ou potencial consciência da proibição. Beleza? Ó, como fica fácil. Potencial consciência da proibição, tá bom? Então, o erro que vai incidir sobre a consciência, a potencial consciência da ilicitude, é justamente erro de proibição. Então, nós temos aqui uma diferença muito boa de erro de tipo, erro de proibição. No erro de tipo, o agente não sabe o que faz. Não. Ficou feio, né? Não sabe o que faz. Beleza? Vamos voltar aqui. Olha aí, ó. Ele não sabe o que faz, porque ele levou por engano. Ele não sabe que ele está furtando, tá? Porque ele agiu em erro aqui. As embalagens eram idênticas, a marca, mesma marca, beleza? O agente não sabe o que faz. Já no erro de proibição, o agente sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Tá. Mas desconhece a ilicitude do fato. Mas deveria conhecer, beleza? Deveria conhecer, tranquilo? Então, aqui, o erro de proibição é uma excludente de culpabilidade, tá? Beleza? Então, aqui é justamente sobre a percepção. A percepção que ele faz, ó, sobre a licitude do fato. Só que essa percepção não exige conhecimento da lei, tá bom? Aqui é irrelevante conhecer ou não a lei. Essa percepção, portanto, não é aquela do jurista, e sim do leigo, que tem o dever ou a possibilidade de saber que aquela conduta é proibida, tá? Saber justamente penalmente se é permitido ou não. E como é que ele vai perceber isso? Como é que eu vou realizar essa percepção? Se não é pela consciência da lei, é da convivência em sociedade.
por conviver em sociedade, ele vai saber que não pode furtar, que não pode roubar, beleza? Convivência em sociedade, uma convivência em sociedade. Então, um morador de rua que está há muito tempo, né, não sabe ler, não conhece o Código Penal, mas pelas regras de convivência, ele deveria saber que não pode furtar, não pode roubar, não pode matar uma pessoa, beleza? Então vamos voltar aqui. Tem a convivência em sociedade, a vivência em sociedade. Então isso é suficiente para que eu venha a ser punido. Então por isso que é potencial consciência da ilicitude, que é justamente um elemento da culpabilidade, beleza? Tranquilo? Então vamos voltar aqui à questão. Segunda questão. Daniel, com 18 anos de idade, conhece Rebeca, com 13 anos de idade, em uma festa e a convida para sair. Os dois começam a namorar e, em cerca de 6 meses, Rebeca decide perder a virgindade com Daniel. O rapaz, mesmo sabendo, então o agente sabe o que faz. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele conhece a idade. Ele sabe que há uma proibição legal. Só que ele, na cabeça dele, na mente dele, há uma excludente aqui, ó, uma causa de justificação que venha permitir a sua conduta. Só que, na verdade, não existe essa excludente, essa permissão. Então aqui, Daniel, ele não agiu em erro de tipo. Ele sabe o que estava fazendo, mas ele desconhece, ó, ele vai atribuir na sua consciência uma excludente. Ele pensa, olha, eu sei que isso é errado, mas é que nem aquela história que o cara começa a plantar maconha, beleza? Em casa, para fins medicinais. Ele sabe que drogas, há o crime nessas situações, só que ele pensa que pelo fato de utilizar para fins medicinais, ele estaria diante de uma conduta permitida e não proibida, o que na verdade ele estaria praticando um crime, tá? Um crime. Então aqui ele praticou um erro, de fato, mas é erro de tipo? Não. Sua pessoa, nada a ver, permissivo, nada a ver. É erro de proibição, mas professor, aí tem 2 tipos de erro de proibição. Pois é, né? Isso que eu falei, que quem gosta de direito penal, todo castigo é pouco. Você pensa que você aprendeu, aí vem essas subespécies aí dentro do direito. Existe o erro de proibição direto e o indireto. Então vamos diferenciar aqui logo na questão. Então o erro direto é aquele que incide, aqui ele vai incidir, gente, incide sobre a norma penal. A norma penal, no caso especial, Código Penal especial, ou na legislação extravagante, como por exemplo tráfico de drogas, né? Extravagante. Então, eu não sei que abortar é crime, é proibido. Aliás, eu não sei que furtar é proibido. Eu não sei que, enfim, usar drogas é proibido. Beleza? No erro do tipo, eu não estou agindo. Eu não tenho consciência que eu estou abortando. Tá? Eu não tenho consciência que eu estou furtando, como no caso aqui do Daniel, né? Ulisses. Cadê? Ulisses, né? Eu não tenho essa consciência. Eu não tenho uma consciência, beleza? Aqui, eu sei que eu estou praticando um aborto, mas eu desconheço a ilicitude desse ato. Por quê?
talvez no meu país de origem é uma prática permitida. Eu vim para o Brasil com 2 dias, eu ajudei uma pessoa a abortar. Então não deu tempo de eu conviver em sociedade e perceber, ter essa potencial consciência de que abortar é um crime. Mesma coisa, tem países que o uso da maconha, né, ela é permitida. O cara vem para o Brasil, não tem como ele saber, pela convivência, a necessidade de conhecer a lei é irrelevante, né? Diz até o Código Penal. Mas na situação aqui eu não tive convivência para saber logo de imediato que o uso de drogas, no caso a comercialização, tá? Até de forma gratuita, ali eu estou praticando tráfico de drogas, beleza? Então aqui incide sobre a norma penal especial e legislação extravagante. O indireto, tá? O indireto, ele é o seguinte: o cara não erra sobre a situação do fato. A situação de fato. Situação de fato. Beleza? Aquilo que ele enxerga é o que está realmente acontecendo. Então, aquilo que ele enxerga é o que realmente está acontecendo. Então aqui, ó, ele sabe que ele está praticando, ó, ele sabe que é crime, ele tem consciência da idade, ele sabe da proibição legal, ele não erra sobre a situação de fato. O erro, ele está presente aqui no caso, tá? Sobre uma existência de uma possível causa, uma causa de exclusão, que só está na mente do agente, que na verdade não existe. A própria questão diz isso, gente. Aqui está o X da questão, ó. Ele pensa, ó, justificação. Mesma coisa aqui, uma causa de exclusão que tornaria sua conduta permitida. Causa essa que na verdade não existe. Não existe. Beleza? Então por isso que é causa aqui é o erro de proibição indireto. Então espero que eu tenha facilitado a tua compreensão sobre esse tema e até o próximo vídeo.